Senhor, eu entrego hoje a pregação a Ti, eu te peço que seja o Seu Espírito Santo, que o Senhor nos direcione, que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor nos use e que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso discernimento, Pai. Diminua o Bruno e aumente o Senhor. Que seja o Senhor a falar, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lamentações, capítulo 5. Lamentações 5:1. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Lamentações 5:1. A minha lanterna está ligada, a pastora me avisou. Lamentações 5:1. Deixa eu desligar aqui. Obrigado, pastora. Também te amo. E diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estrangeiros, as nossas casas e forasteiros. Os órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso enfureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente, tu estás enfurecido contra nós. Pode se sentar. Irmãos, essa é uma passagem que a gente não lê muito, né? Às vezes a gente não lida tanto com lamentações, né? Mas sabe que a gente começa a ler e a primeira imagem que eu vejo é a pessoa passando por muitas coisas seguidamente, né? E eu não sei se você já passou por isso, assim, de você às vezes começa a passar por alguma dificuldade na tua vida e aí você pensa que você chegou no teu limite e aí vem uma outra dificuldade em cima daquela e parece que você chegou no seu limite porque você nem sabia que você conseguia aguentar duas dificuldades. E aí, de repente, vem uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, né? E ali, quando você vai lendo Lamentações, ele vai falando, olha, os nossos velhos não estão mais nas portas, a nossa comida agora está entregue nas mãos dos nossos inimigos, a gente não consegue mais sobreviver, o seu cuidado se afastou de nós, né? E eles vão reclamando e falando, e eu estava me lembrando que ontem eu estava lendo Jó, né? E Jó tem uma coisa muito parecida, né? Eu estava sentindo muito no meu coração, né? É para você ler Jó, é para você ler Jó, é para você ler Jó. E aí eu fui ler Jó de madrugada. Esperei a minha família dormir e fui ler Jó. E eu estava... E assim, às vezes você já conhece a palavra, você já conhece aquilo que você leu, mas quando você lê de novo, e quando você está no Espírito, o Espírito Santo vai te mostrando outras coisas, né? E tem algumas coisas que me chamam muita atenção, tanto aqui em Lamentações, quanto lá em Jó.
é que primeiro essa sucessão de coisas que vão acontecendo, né? Porque é incrível, porque como é que começa Jó? Jó começa assim, né? Dizendo que Jó era um cara muito abençoado, ele era a pessoa mais abençoada ali na face da terra, e que de repente, né, Deus está recebendo os seus filhos, e chega Satanás diante de Deus, e Deus fala assim: você viu Jó, como ele é temente a mim, como ele me ama, como as coisas, como Jó é um homem de Deus, assim, né? E aí Satanás fala, lógico, né? Ele vai temer o quê? Você cercou a vida dele, tudo de bom acontece para ele, né? Por que ele vai temer? E aí então que Deus permite que Satanás toque nas coisas de Jó, né? Fala, na vida dele você não vai tocar, mas eu te permito que você toque, né? E aí logo em seguida eu fico impressionado, porque primeiro vem descrevendo todas as maravilhas que existem na vida de Jó, né? Que ele tinha assim 7.000 gados, não sei quantas mil ovelhas, mas não sei quantas coisas, e um monte de filho, e um monte de coisa tal. E aí, quando começa a ser tocado na vida dele, o que acontece é que vai chegando as pessoas para poderem avisar Jó. E aí ele começa a falar: olha, Jó, vieram os inimigos e mataram o seu gado. Só sobrou eu para vir te contar a história. E aí, no que a Bíblia fala exatamente desse jeito. No que ele estava falando, chega um outro e fala: Jó, eu estava cuidando de tal e tal coisa sua, e aconteceu que morreu todo mundo, só sobrou eu para poder te contar a história. E aí ele estava contando isso, e vem o outro e fala assim: os seus filhos estavam todos fazendo uma festa juntos em tal lugar, e eis que veio um vento muito forte, e derrubou, e todos morreram, só sobrou eu para vir contar a história. E aí você vai vendo aquele monte de coisa, né? E eu fico imaginando aquela pessoa que está prestes a cair, sabe quando você está numa luta, e aí a pessoa leva um murro, aí ela não cai, e vem outro murro, e vem outro murro e tal, e de repente são 5, né, que levam um murro todos de uma vez e tal. Esses dias eu estava até vendo um cara que era muito bom de briga, e ele levou uma surra muito grande na rua, porque ele era muito bom de briga. E aí ele achava que ele podia brigar, e aí ele foi brigar na rua, e ele levou uma surra muito grande de 4 caras, né? E disse que enquanto ele apanhava, ele gritava: um de cada vez, né? Porque ele sabia bater em um de cada vez, sabe? E ele arrumou briga na rua e ele apanhou dos 4, porque os caras nunca iam bater um de cada vez, né? Só no filme, né? No filme tem 40 e vem um de cada vez e o cara ganha dos 40, né? Mas na vida real não é assim. Na vida real é como em Lamentações, é como em Jó. Eu não sei qual tipo de problema você está passando na sua vida hoje, mas eu sei que às vezes a gente está passando determinados problemas e a gente coloca diante de Deus e a gente pensa: agora vai, e não vai. E aí acontece um outro problema e você pensa: não, é porque eu precisava passar por isso, né? É porque aquele outro eu ainda não aprendi tudo que eu tinha para aprender, agora vai, e não vai. E aí vem 4 e 5 e começa a te bater, né? E você começa a acontecer o que você estava vendo em Lamentações, né? E aí você pensa: Deus me desamparou? O que foi que aconteceu? Deus me desamparou? Deus desamparou você? Deus me desamparou? Sabe? Existem outras situações, por exemplo, às vezes Deus faz promessa. Deus vai e te promete, fala assim: eu estou preparando uma casa nova para você. Ou Deus fala assim: eu estou preparando e vou mudar o seu filho. Eu vou mudar o coração dele, vou trazer ele para a igreja, então vou restaurar o seu casamento, ou vou cuidar das suas finanças. E Deus faz as promessas dele, né, para cada um de nós. Só que ele não fala quando vai acontecer. Ele promete. E normalmente aquela promessa ela serve para fortalecer a nossa fé, para a gente lembrar que Deus tem promessa na nossa vida. Quando você está lá apanhando, você lembra que você vai ganhar, sabe? Serve um pouco para isso, assim. Está acontecendo uma coisa atrás da outra e você se lembra que Deus tem promessa. Porque Deus faz as promessas e ele fala: olha, as minhas promessas são para sempre. As minhas promessas, elas são para sempre, porque a minha palavra não volta atrás. Eu não sou homem que quebra a palavra, eu sou Deus, né? E Deus fez uma promessa para aquele povo. Deus tinha uma promessa para aquele povo. Deus prometeu que eles seriam o povo de Deus, que eles seriam sempre cuidados por Deus. Eles eram o povo de Deus. Sabe, Deus fez uma promessa para Abraão. Deus falou para Abraão assim: Abraão, eu sei que você não tem filho nenhum, e você acha que você não vai ter filho nenhum, porque você acha que da sua descendência, de você e de Sara, não vai vir ninguém? Sai da sua tenda. E aí Abraão saiu da tenda e ele falou assim: Abraão, olha as estrelas no céu. Não se pode contar. Abraão, olha a areia do deserto. Não se pode contar.
falou assim: assim será a sua descendência, e será abençoada, e será o meu povo. Né? Você será o pai de nações. E engraçado que a promessa de Abraão era uma promessa quando não tinha nenhum filho, né? Não tinha nenhum filho. Nenhum. Nenhum. E Sara não podia ter filho. E Sara não podia ter filho quando ela era nova. O que dirá depois que Sara já era mais velha? Que aí não podia ter filho mais biologicamente de forma nenhuma. Tá? Mas as promessas de Deus são assim. As promessas de Deus, elas são às vezes aos nossos olhos impossíveis. Deus promete coisas na nossa vida que parecem impossíveis, mas Deus tinha aquela promessa. E é interessante como as coisas de Deus todas têm significados, porque quando Deus prometeu para Abraão, e ele falou: Abraão, sai da sua tenda, olha para a areia, olha para o céu. Um dia desse eu vi uma pessoa pregando e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: são os filhos carnais e espirituais. Porque ele falou: olha para o céu, olha as estrelas que tem no céu, olha para a areia, olha a areia do deserto e tal. Porque Deus já tinha um plano, né, de que Abraão seria o pai de nações, inclusive a nossa, por aceitar a Jesus como nosso Salvador. Porque nós somos filhos por adoção, né? A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Então todos somos povo de Deus. E a promessa que Deus tinha para Abraão lá atrás, ele tem para você hoje. A promessa de Deus para Abraão, ela é para você. Porque Deus, ele não é o Deus só do momento até o qual a Bíblia foi escrita. E aí não muda mais nada e nada mais acontece. Deus faz milagre na nossa vida todo dia. Todo dia ele faz milagre na nossa vida. Só que ele tem promessas. Mas essas promessas passam por muitas provações. Muitas. Muitas, tá? E essas provações, elas vêm de algumas categorias diferentes. A categoria que a gente está vendo em Lamentações, eles estão falando: Senhor, nós pecamos. Nós pecamos, mas o seu trono permanece para sempre. O Senhor é para sempre. Então não nos abandone. Perdoa os nossos pecados. Então existem sementes que a gente planta, né? Porque a Bíblia fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Existem sementes que a gente planta. Ah, pastor, então significa que se eu plantei, agora eu sou sempre colher isso? Não, gente. É porque talvez vocês nunca tenham trabalhado num lugar de plantação. A gente planta todo dia. Todo dia você planta uma coisa nova. Você tem a opção de não plantar mais o que você plantava. Você tem a opção de plantar algo diferente daqui para frente. Você tem a opção de não ser mais pecador. Você tem a opção de transformar a sua vida, de estar mais próximo de Deus. Você tem essa opção, então você pode escolher. A Bíblia fala que a gente não tem controle sobre aquilo, né? Porque a gente plantou com pecado, a gente plantou com pensamentos errados, com atitudes erradas, com uma série de coisas e tal. Mas também tem a permissão de Deus em determinados momentos para que você seja transformado numa pessoa melhor. Quem aqui nunca passou isso com o filho, sabe? Imagina, se a gente fosse segurar os filhos, na hora que eles tentam andar a primeira vez, eles não iam andar nunca. Se eles estivessem sempre no colo, eles nunca iam aprender a andar. E de repente a gente vê correndo, né? Só que aí os nossos filhos começam a correr e aí eles caem, se estabando todo, rala tudo, tal. Quem nunca viu isso acontecer, né? Quebra um dente, acontece um negócio desse e tal. Mas se a gente não deixar, eles não vão ser independentes, eles não vão aprender, eles não vão caminhar. E Deus permite que determinadas coisas aconteçam na sua vida para que você possa ser independente, para que você possa aprender a caminhar, para que você possa receber uma bênção maior que Ele tem para a tua vida. Sabe, Jó, no final do livro de Jó, quando Jó fala assim: agora eu te conheço de verdade, Jó é abençoado com o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. E assim, vamos combinar aqui, você pegar uma pessoa que tinha 7.000 cabeças de gado, 3.000 cabeças de ovelha, e sei lá mais quantas mil, e depois você vai falar: não, mas o pastor falou que era 3.000, está escrito 7. Eu não sei, eu não sou aquele pastor que sabe as coisas de cota, tá, gente? Nunca fui. Mas você pegar uma pessoa que tinha milhares e milhares de posses e de bens, e você tirar tudo daquela pessoa, e você tirar a saúde dela, e você encher aquela pessoa de chagas e de coisas, e pessoas jogando na cara dela, falando assim: amaldiçoa o teu Deus e morre.
Larga, alguma coisa você fez de errado e tal. E aquela pessoa perseverar. E no final ela recebeu o dobro de tudo que ela tinha. Qual é a lógica de uma pessoa receber o dobro de tudo que ela tinha se ela não tinha mais nada? Sabe? Deus não precisa de lógica para abençoar a sua vida. Deus não precisa disso. Deus vai agindo e agindo do jeito dele. E às vezes, inclusive, ele espera que não tenha mais lógica. Ele espera que não seja mais possível, que não seja mais capaz, para que você saiba que foi ele. Porque, olha, se Deus falasse para Abraão assim, Abraão, você vai ser pai de nações. E Sara fosse uma mulher super saudável, que pudesse ter filhos, extremamente fértil, e os dois tivessem 20 anos de idade, e eles começassem a ter vários filhos, ninguém ia nem lembrar que Deus tinha prometido aquilo para ele. Ia nem saber. Mas na hora em que nenhum dos dois pode mais ter filhos, ela nunca pôde, e aí ela vai e dá à luz. A gente sabe que é milagre. E aí o filho de Sara se casa com uma mulher que também era estéril. E aí de novo essa mulher dá à luz. E aí o filho deles se casa com uma mulher que não podia ter filhos. Que é para deixar claro que é Deus. Porque Deus às vezes precisa fazer isso na tua vida, para que você entenda que é o agir dele. Porque se na primeira vez que a gente pede, ele entrega, primeiro que você vai achar que Deus é o seu gênio da lâmpada mágica, que você esfrega e faz 3 pedidos. E ali acontece na hora que você quer. E não é assim, tá? A sua relação com Deus vai ser outra, completamente diferente. Segundo que a gente passa a ter um amor interessado, interesseiro. Você começa a amar a Deus pelo que ele te dá, não pelo que ele é. Você precisa amar a Deus pelo que ele é. É o que a pastora estava cantando aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. É assim que a gente é. Você deve louvar e engrandecer a Deus porque você respira. Porque você está aqui na casa dele. Hoje eu estava ouvindo um louvor antes de subir para pregar. Eu estava lá na sala pastoral e eu comecei a ouvir vários louvores. Eu queria acalmar a cabeça, tal, ficar um pouco mais tranquilo, porque eu não sei se vocês sabem, mas antes de começar o culto ali, as crianças não ficam tão quietinhas assim, né? Digamos que elas fazem um pouquinho de barulho e tal. E aí eu fui lá para a sala pastoral, e aí eu coloquei um louvor para poder acalmar, tal, para poder me concentrar mais e tudo. E aí eu estava ouvindo um louvor que eu gosto muito, na verdade eu nem escolhi, mas foi Deus que trouxe, né? Que é aquele que diz que Deus é a nossa alegria, né? E na nossa alegria está a vitória. E eu comecei a refletir sobre isso e eu pensei, gente, é engraçado isso, né? Porque parece que às vezes a gente está passando por coisas que nos fazem até questionar o amor que Deus tem por nós, ou se Deus realmente vai agir, se Deus realmente vai trabalhar e tal. Mas uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é não tem vitória longe de Deus. Não tem vitória longe de Deus. Não tem, não adianta, tá? Então, e estar do lado de Deus é certeza da vitória. Ainda que você tenha perdido tudo, igual Jó perdeu, ainda que o povo inteiro esteja passando por isso, igual em Lamentações, que fala que os inimigos tomaram conta de tudo e tal. Não interessa o que a gente passa. Interessa que nosso Deus é maior do que tudo isso. E que ele é um Deus de milagres. E que ele é um Deus que restitui. Ele é um Deus que age, que transforma, que cuida de cada um de nós. E às vezes eu me perguntava, né, por que determinadas pessoas passam por determinadas situações? Né? Porque Deus ama muito. Você consegue entender isso? Que o deserto que você passa na tua vida, às vezes, ele é fruto de muito amor? Porque, olha, eu como pai posso te dizer que nossa primeira reação quando a gente vê um filho passando por alguma coisa é a gente querer fazer por eles. É a gente ir lá, fazer, tomar o lugar deles e tudo, e a gente passar por aquele lugar dele. Você vê um filho doente, você preferia estar doente no lugar dele. Você vê um filho tendo que fazer uma prova e está chorando porque não dá conta de fazer a prova, você podia fazer a prova no lugar dele. Você não queria que ele passasse por isso. Nosso primeiro sentimento é esse. Mas depois você pensa assim, eu amo tanto que eu vou passar por cima desse sentimento para que ele possa aprender com essa situação. É difícil isso. É engraçado, sabe? Porque você precisa pensar isso. Então, quando você passa por um deserto, quando você passa por uma provação, quando você passa por qualquer coisa que seja, que Deus permitiu que você passasse, isso significa amor de Deus com você. Deus te ama tanto que ele está te transformando em outra pessoa melhor.
Isso é importante, sabe? Deus te ama tanto que Ele está te fazendo ser melhor do que você é. Ah, pastor, mas Deus me prometeu. E está acontecendo tudo o contrário do que Deus me prometeu. Que é isso, né? Deus me prometeu e está acontecendo tudo o contrário. Ele prometeu X e está acontecendo Y. Por que está acontecendo tudo o contrário do que Deus me prometeu? Porque Deus prometeu para você de amanhã, não para você de hoje. Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer com isso. O você de hoje não tem capacidade de receber o que Deus te prometeu. Mas o deserto que você atravessa te capacita e te transforma no você de amanhã, para você poder receber aquilo que Deus tem para você. E é difícil às vezes a gente entender isso, porque a gente acha que o agente de hoje é top. A gente pensa, eu sou muito bom. Nossa, eu sou uma pessoa que está na igreja toda semana, eu oro todo dia, eu não faço nada de errado, eu não xingo ninguém, não passo ninguém para trás, eu não minto, eu não faço isso. A gente acha que a gente é muito bom. Muito, muito, muito bom. É difícil a gente achar que a gente não é muito bom. Até quando a gente critica uma pessoa, às vezes a gente critica uma pessoa que é melhor que a gente até. Mas a gente critica aquela pessoa porque é fácil a gente chegar no outro e tal. E aí a gente acha que a gente está sempre preparado para receber aquilo que Deus tem. Deus prometeu, Deus vai dar amanhã. Porque eu já estou prontinho. Né? Tanto que sabe que uma coisa que eu gosto de orar é joga a luz sobre as minhas trevas, né? Aquelas que eu não enxergo. E eu ainda peço assim, Senhor, me perdoa pelas coisas que eu faço e pelas que eu não faço. E mostra para mim o que é que eu faço que te incomoda e tal. É natural isso, porque a gente não sabe. A gente não sabe. A gente só sabe que Deus é o Deus do impossível. Que as promessas que Ele tem são para sempre. Independentemente do que você está passando hoje. Independentemente do que você está passando hoje. Não olha para o deserto. Não olha para a tempestade. Olha para a calmaria que vem depois. Olha para a terra prometida que está depois do deserto. Senão você não vai atravessar. Você não vai atravessar. Porque a gente cansa de lutar. Existem áreas na nossa vida que às vezes a gente cansa de lutar. Que a gente pensa, eu queria não estar lutando nessa direção a favor disso. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem hora que a gente gostaria de simplesmente não lutar. Por que eu vim para esse caminho mesmo? Eu realmente precisava fazer isso? Eu acho que era melhor não. Ou então você está tentando transformar uma pessoa e trazer aquela pessoa para os caminhos de Deus, e aí você pensa assim, não sou eu que vou trazer essa pessoa não, já tentei de tudo. Deus vai preparar outra pessoa para trazer ela. Deus vai preparar, porque eu não tenho essa capacidade, eu já tentei e tal. Deus vai preparar outra pessoa. Não sou eu, Deus vai preparar outro e tal. Não, Deus vai preparar você para você estar preparado para Ele poder preparar aquela pessoa e trazer aquela pessoa, porque Ele quer usar você. E usar cada um de nós é um grande privilégio. É um dos maiores privilégios que você tem na vida é você ser instrumento de Deus. Você ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa. É um grande privilégio. É bom demais. Você poder ser usado por outra pessoa, por Deus para abençoar outra pessoa. E Deus podia só abençoar aquela pessoa. Ele nem precisa de você, mas Ele te ama tanto que Ele quer fazer você participante. Sabe quando você está na escola, que tem aquele colega que escreve, faz o trabalho todo e no final só põe o seu nome? Para você poder receber a mesma nota? O pastor Leonardo falou que ele nunca fez isso. Ele nem lembra que o colega botava o nome dele. Eu era o besta que botava o nome do outro. Mas, enfim, mas sabe aquela coisa que você passa na vida, que tem na escola? É isso que Deus está fazendo. É Ele que vai abençoar a vida da outra pessoa. Mas Ele quer usar você. Ele quer botar o seu nominho lá. Já desse estava me lembrando que a gente batizou fulano, tal, não sei o quê. E é engraçado, né? Que eu batizei fulano. Não batizei nada. Deus queria batizar ele. E Deus me usou para ir lá um dia. E podia ser qualquer outro, sabe? Mas Deus quer capacitar você para abençoar sua família, abençoar seus filhos, abençoar seus irmãos, para poder esparramar essa bênção. Deus quer fazer você ser melhor do que você é hoje. Aquele povo de Deus não estava do jeito que Deus queria. Olha, o melhor lugar para você poder entender isso é quando você lê Reis. Porque aí fulano virou rei. Ele estava nos caminhos de Deus e abençoou o povo todo. Aí fulano morreu. Aí entra um outro rei
que não estava nos caminhos de Deus e amaldiçoou o povo todo. Aí morre aquele cara, aí sobe outro rei que foi e restaurou os altares, restaurou, louvar, engrandeceu o nome de Deus, abençoou a nação. Aí morre aquele cara, vem outro, e é impressionante, assim, na minha cabeça é sempre uma montanha russa, assim. Só que a gente lê tudo de uma vezada só. A gente vai lá e lê reis, e a gente vê, sei lá quantos reis passaram por ali, dezenas. A gente consegue perceber, sabe? Caminho de Deus, fora do caminho de Deus. Caminho de Deus, fora do caminho de Deus. Né? Abençoou, passou perrengue. Abençoou, passou perrengue. A gente consegue perceber isso, tá? Na nossa vida, não. Porque ali a gente está olhando vários, todos ao mesmo tempo. Né? E ali era o Senhor capacitando o povo dele para poder chegar lá na frente e fazer maravilhas. Uma pessoa que não é trabalhada por Deus não abre um mar vermelho. Porque essa pessoa, cara, tem que ter muita coragem. Primeiro, para poder largar o negócio de ser filho adotivo do rei, do faraó. Depois ir morar longe, voltar para levar aquele povo junto, chegar na cara do faraó e falar assim, ó, Deus mandou te dizer isso, isso e isso. E aí o faraó não deixava o povo embora. Deus mandou te dizer isso, isso e isso. E aí o faraó não deixava o povo embora. E jogava praga 1, jogava praga 2, e jogava praga 3, jogava praga 4, jogava praga 5, jogava praga 6, jogava praga 10. E o faraó não deixava aquele povo embora e o cara continuava lá. E o cara podia falar assim, peraí, Deus, você prometeu. Você prometeu que ia tirar o povo todo do Egito e que eu ia liderar esse povo todo do Egito. Eu não consigo nem convencer o faraó. Era isso que acontecia. Só que aí, em determinado momento, o faraó deixou. Que é aquela hora que você acha que agora você não passa mais perrengue. Que é a hora que o faraó deixou e eles foram embora. E eles estavam a caminho da terra prometida. Eles estavam indo embora. Eles estavam indo receber a bênção que Deus deu. Aí nessa hora é a hora de Moisés falar assim, Deus é top. Deus prometeu e está cumprindo. E aí de repente ele olha para trás, está o faraó com todo o exército dele atrás do povo. E aí ele pensa, pô, mas Deus não prometeu? Aí Deus fala assim, agora tu pega esse cajadinho aí, que não serve de nada, e você coloca ele dentro d'água e vai abrir o mar, para todo mundo atravessar. E bicho, tem que ser muito corajoso para falar assim, relaxa aí galera, e faz assim, e abre o mar para os caras todos atravessarem. Eu não sei nem se eu atravessava depois do mar aberto, porque também precisa de muita coragem para poder pensar que aquele negócio não vai fechar em cima de você, sabe? Mas Deus cumpre as promessas dele, do jeito dele, com os milagres dele, na hora que é a dele, não a nossa. E aí aquele povo chegou do outro lado, pensou, agora é só curtição. Agora é só chegar na terra prometida. Mas o só curtição foram 40 anos, porque os caras não acreditavam que Deus ia fazer. Porque eles não acreditavam. E eu fico impressionado às vezes, porque eu penso assim, gente, eu não conheço nenhum povo na Bíblia que recebeu tanta bênção seguida, igual o povo que atravessou o deserto. Porque tinha nuvem em cima dos caras, para o sol não ser muito forte. Tinha uma coluna de fogo para iluminar, para aquecer os caras. Aí os caras reclamavam que estavam com fome, Deus mandava comida. O cara tem noção do que é isso? Mas todo dia tinha alguém reclamando. E todo dia tinha alguém falando assim, era melhor na escravidão. Era melhor na escravidão, porque lá eu tinha onde comer. Porque lá eu tinha onde dormir. Porque lá eu tinha não sei o quê. Não reclama do teu deserto. Porque o teu deserto está te levando para a terra prometida. Não reclama. Ele está fazendo você melhor do que você é hoje. E está tudo bem você lamentar com Deus. Mas entenda que é Deus que está agindo na tua vida. E Deus tem o controle, porque não cai um fio de cabelo sem que Deus permita. Eu estava pensando sobre isso hoje, estava pensando, mas peraí, pai, como é que às vezes a gente tem que jejuar, orar, para quebrar uma maldição? De verdade, eu estava pensando nisso. Falei, como é que a gente tem que jejuar, orar, para quebrar uma maldição? Por que eu estou quebrando a maldição? Porque o senhor mesmo não quebrou a maldição, se o senhor está cuidando e era para a maldição ser quebrada. Real, tá? Real, pensamento real meu. Falei, mas peraí, por que o Senhor mostrou para alguém que tem que orar, jejuar, quebrar uma maldição que o Senhor permitiu, porque não caiu um fio de cabelo da minha cabeça sem o Senhor permitir, e na hora que eu vou orar, jejuar, é que vai quebrar a maldição que o Senhor permitiu.
Real esse pensamento, tá? Mas, assim, Deus é tão bom comigo que os meus pensamentos toscos duram segundos. Porque aí ele vem e dá uma palmada, sabe? Mas por que isso? Porque Deus quer fazer com que você seja melhor. Deus quer que você seja uma pessoa de fé. Deus quer provar a sua fé, o seu temor e a sua fidelidade. Porque é fácil ser fiel no muito. Difícil é ser fiel no pouco. Difícil é ser fiel na hora do perrengue. Difícil é você cair e falar glória a Deus. Porque o que mais me chamou a atenção, e eu vou pegar Jó aqui para vocês verem, o que mais me chamou a atenção em Jó é como Jó, é o que Jó faz no final do primeiro capítulo. Que é assim, incrível. Tudo isso que eu falei aconteceu com Jó. E perdeu isso e perdeu aquilo e não sei o quê. Aí fala assim, e disse Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu me tornarei para ti. Senhor deu, Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha isso, cara. Eu até arrepio de pensar que aconteceu uma coisa dessa na vida dele. Porque, olha, eu vou ler para você o que foi que aconteceu. O início, e é engraçado porque o livro de Jó não fala assim, as provações de Jó. Ele no capítulo 1 fala, o início das provações de Jó. Porque ainda nem tinha sido tocado na saúde ainda, tá? Diz assim, um dia seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho, ou seja, estavam todos se divertindo, né? Veio um mensageiro e disse, os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles. Deram sobre ele os sabeus e os tomaram. E os servos feriram o fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus caiu do céu, cara. Fogo de Deus caiu do céu. Queimou as ovelhas e os servos. E os consumiu. Só eu te escapei para te trazer a notícia. Estando ainda esse falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram o fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. E aí você acha que acabou. Aí, estando ele falando, veio outro e falou, estando os teus filhos e as tuas filhas. Cara, ele já tinha perdido coisas, né? Estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a notícia. E aí é que fala, Jó levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça. O que é rasgar o manto e raspar a cabeça? Quando eles estavam, era um sinal de tristeza. Jó estava triste, Jó estava dolorido. Quem é que não fica depois que acontece isso tudo? Jó estava triste, dolorido, Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. É assim que acaba o verso. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E adorou. E aí a hora que fala, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esses dias eu estava ouvindo um hino que fala sobre isso, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? E essa pessoa, ela perdeu o filho quando ela fez esse hino. Eu não sei o que foi que Deus tirou da sua vida. Eu não sei quais foram as derrotas que você acha que sofreu. Mas derrotas cuidadas por Deus são vitórias. Porque eu vou te falar, Deus é o Deus da vida e da morte. Então, aqueles filhos, por exemplo, que se foram, estavam com Deus. Não é porque Jó perdeu os filhos que aqueles filhos não estavam mais na bênção. Aqueles filhos estavam com Deus. Jó, porque é isso que acontece quando alguém que a gente ama morre, né? O sofrimento é de quem ficou, né? A gente é que sofre. Aquelas pessoas não estavam mais sofrendo, estavam com Deus.
Me lembro quando a minha avó faleceu, e minha avó era uma pessoa que eu amava muito, 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 muito. E, e eu me lembro que eu fui a pessoa, eu demorei mais para chorar. E eu achava até que tinha alguma coisa comigo com relação àquilo, porque era muito amor e tal. Mas é porque eu entendia que ela estava na bênção, sabe? Que ela estava sendo abençoada e tal. E eu não sei o que foi que Deus tirou da sua vida. Às vezes Deus permitiu que o seu filho saísse dos caminhos de Deus, às vezes Deus permitiu que determinada coisa nas suas finanças, na sua saúde, no seu casamento, sabe? Às vezes a gente vai procurando e vai lutando e vai levando uma pancada atrás da outra. E tem horas, sim, que a gente acha, pensa, agora acabou, agora acabou. E aí mal você falou que acabou, e vem o outro falar, acabou não, caiu a casa de tal coisa. E você pensa, agora acabou. E aí, de repente, você recebe uma mensagem no WhatsApp e fala assim, acabou não, tem tal coisa assim na justiça, ou tem sei lá o quê, ou tem, sabe? E acaba quando Deus diz que acaba. E o que a gente tem que fazer? Adorar, louvar, entregar, falar, são coisas. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que teve uma mochila roubada com várias coisas e tal, né? Coisas que ela gostava, não sei o quê. E eu falei assim, glória a Deus, né? São coisas. São coisas. Deus deu, Deus dá de novo. Né? Dá de novo, dá de novo. Ah, mas foi caro. Levei 20 anos para conseguir ter isso. Você levou 20 anos para ter isso. Deus leva um dia para te dar de volta. No dia em que você tiver pronto. Às vezes você leva 20 anos para ficar pronto. Mas é no dia que você estiver pronto. Então, as nossas lamentações, elas têm que ser sábias. A gente tem que pedir a Deus para transformar a gente, para colocar a gente no jeito de receber. E também quebrar as maldições, e também quebrar as coisas que se levantaram contra você, e também derrubar as potestades, porque a Bíblia fala que o nosso inimigo ele é espiritual, não é carnal. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Existem 2 tipos de leão que a Bíblia fala. Uma hora quando fala que Satanás é como o leão que está em derredor e ruge, esperando para devorar, né? E ela diz que se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. E aí eu não sei se você sabe, mas quando o leão ruge, dá para ouvir a 8 quilômetros de distância. É muita coisa. Então o leão rugir assusta. E as coisas que a gente passa na vida, que são os rugidos de Satanás, assustam. Mas eles só assustam, porque se você resistir, ele foge de você. Quando você é corajoso, a primeira coisa que você mata é o medo. Então, ele foge de você. E aí depois a Bíblia fala de leão de novo, mas fala de um leão que é vitorioso, que é o leão de Judá. Que é outro tipo de leão. Que é o leão que é vencedor, que é rei. E você é filho do rei. Eu tento sempre me lembrar disso. Eu sou filho do rei. Então eu tenho direito a tudo que está no reino. Porque eu sou filho do rei. Eu tenho direito a tudo que está no reino. E você também tem. Eu não mereço nem você. A gente sabe disso aqui entre a gente. Que eu não mereço nem você. Mas ele faz porque ele é bom. E porque ele ama. Então, só não para de lutar. Só não para de caminhar. Continua caminhando. Tem final para o deserto, tá? Tem final. Todo deserto tem final. Ele não tem final se você parar de caminhar. Aí não tem final. Porque aí você sentou no meio do deserto e você não foi embora. Mas no final do deserto tem a terra prometida, tá? Eu vou finalizar fazendo uma oração por você para que Deus te dê forças, porque eu sei que não é fácil ter força nessa hora. Não é fácil. Tem coisas que a gente queria tanto que elas fossem só assim. Quantas coisas eu já orei e falei assim, Senhor, vou me levantar daqui, vou chegar lá, vai estar tudo mudado. Não é só você que faz as orações bestas, eu também faço. Vai estar tudo mudado, Pai. E chega lá, não está. Senhor, mas eu não pedi. E o Senhor não falou na sua palavra que eu podia coisas até maiores do que as que o Senhor fez e tal? E aí é como se eu estivesse escutando Deus falando assim, eu vou fazer, mas calma aí. Não é você que fala qual a hora de fazer, o jeito de fazer, eu tenho que trabalhar você.
tá? Se coloca de pé que eu vou fazer uma oração por você. Põe a mão no teu coração. Pai, eu vejo corações muito feridos aqui. Alguns até desesperançados, assim. E eu entrego todos esses corações a Ti. Eu te peço, Pai, renova o nosso coração. Renova as nossas forças, renova a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa esperança. Senhor, eu entrego cada vida a Ti. Tira todo o murmúrio, Pai. Põe mais do Seu temor, do Seu cuidado, do Seu amor. Que nós possamos sentir o Seu amor profundamente, Pai. Senhor, nos pega no Seu colo, debaixo das Suas asas. Dá ordem aos Seus anjos a respeito de cada um de nós. Pai, que as Suas promessas se cumpram na nossa vida. Senhor, acelera aquilo que puder ser acelerado, as transformações que puderem ser aceleradas, nos faça melhores, que nós possamos chegar até o final desses desertos. Nós entregamos a nossa vida a Ti, total e completamente. Cuida, Pai, cuida, Senhor. Lança por terra tudo que não é bênção na nossa vida. Quebra, Senhor, desfaz, refaz aquilo que precisa ser refeito. Traga de volta os nossos, Senhor. Vai ao encontro de tudo aquilo que nós chamamos de meu e derrama das Suas bênçãos. Senhor, o Senhor diz na Sua palavra que o Senhor restitui na nossa vida, afasta o devorador, restitui a saúde, restitui os casamentos, os relacionamentos, restitui, Pai. Eu entrego cada um de nós a Ti, Pai, e eu Te agradeço, eu declaro a vitória, em nome de Jesus, amém.